em momento adequado dialogar com vocês. Ok. Esse É o João? nosso companheiro está a observar para perder a timidez. Tá ok. Você vai começar com a gente mais tarde ou agora mesmo? Ou assim que terminar os trabalhos? Qual o melhor momento? Assim que terminar. Quando Daqui, assim que já acabamos os passos, né? Assim já liberar o pessoal. Já podemos conversar. mas com nossos queridos crianças, Ah, não, com as crianças estão, tá beleza. tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. E com os outros crianças que são tutores, crianças que cuidam de crianças, Aí acho que são várias situações, né, Diogo? Acho que cada um tem as suas questões que precisam ser melhoradas, né? Ter o conhecimento de si mesmo, para que possam, de certa forma, ajudar cada animalzinho, cada pet, né? é sempre importante, não somente uma instrução eletromagnética do terapêutica do passe e de recomendação de fitoterapia e homeopatia, mas trabalhar o medicamento do mente. O tutor, ele é pelo menos 50% do processo de desenvolvimento do animal. Sim, E considerando crianças que possuem fragilidade nesse momento, o processo de estímulo por autocura, 50% é responsabilidade do tutor. sim, com E certeza. esse tipo de instrução é importante falar com os tutores e orientar tutores sobre a responsabilidade. Sim. A gente sempre faz uma preleção, né? Antes de começar os trabalhos, a gente conta algumas histórias do Chico Xavier, e tenta tirar lições dessas histórias, dar instrução para o tutor. Tudo que a gente aprende aqui na casa também, a gente procura passar para eles, para que eles possam absorver o máximo que puder do conhecimento espírita. E, em palavra bem colocado, é melhor que medicamento, Sim, pelo impacto que gera. E hoje, nas mensagens da noite, nosso grande tema é sobre responsabilidade. ótimo tema. Então, é importante convidar a todos sobre a responsabilidade. Todo recurso é resultante de compensação, e toda ausência de recurso é resultante de um esforço que não foi bem realizado. E isso tudo com nossa responsabilidade. Sim, Nós temos e vivemos aquilo que realmente trabalhamos para tal. sim. Mas eu retornarei após conclusão de terapêutica para ok. diálogo e reflexão Sim. com todos os amigos e podemos falar sobre a questão que abordou. Como chama esse? Gigante. Ele é muito grande. Ele é muito forte. Ele é muito bonito. Por favor. Com licença. Esse, como chama? É um ouro muito bonito. Eu espero que todos estejam bem. Eu vim aqui com o objetivo de dialogar com vocês, de dar oportunidade de troca de intercâmbio de ideias e de também exercitar outras oportunidades. Estive há pouco presente e uma das reflexões que eu quero trazer algumas para debate e para análise, mas uma reflexão que eu trouxe e que acho que é importante vocês refletirem a todo momento é qual é o quantitativo de potencial do tutor enquanto agente do cura
no cura de seus animais. É muito pouco falado no Terra sobre o quanto aqueles com os quais o encarnado convive tem condição de refletir no seu bem-estar ou no seu mal-estar. Aqui, como Ezequiel sempre repete e fala sobre a responsabilidade do superior perante o inferior, os tutores, muitas das vezes, são os principais responsáveis pelo desequilíbrio e pela disfunção orgânica dos animais. Mas isso não deve ser visto como um crime, como um grande problema. Afinal de contas, o Terra é planeta escola, é processo natural, mas é um processo natural que é responsabilidade de todos compreender mais a cada dia para poder revertê-lo. Então, da mesma forma que o tutor contribui para a disfunção, ele também pode reverter o quadro contribuindo para a harmonia. E muitas das vezes não é necessário sequer um complemento medicamentoso energético. A simples mudança de padrão mental de um tutor pode levar a um ponto de retorno em determinada situação. Isso é fundamental, porque o medicamento, seja ele o passe, seja ele a aplicação diferente, seja ele a fitoterapia, ou homeopatia, ou a alopatia, ele é paliativo. Ele não resolve. Ele é uma ajudinha que a tecnologia sideral permite se viabilizar na Terra para que a vida fique menos difícil. Mas imaginem uma situação, é claro que não generalizo, porque dependerá muito de cada situação, mas no geral é possível avaliar dessa forma. Imagina uma situação onde determinado tutelado animal doméstico, ele tem disfunção, ele toma medicamentos, mas o seu entorno, o seu tutor, principalmente, no caso de cães que possuem única liderança, não muda. Sabe o que acontecerá? O problema agravará, porque até poderá surgir outros decorrentes de excesso de medicamento, por exemplo, como outros tantos. Então, é importante refletir muito sobre isso. E não somente a reflexão, como vocês, enquanto médiums, trabalharem isso aqui com os tutores. É uma situação que percebemos, e com muito respeito, afinal de contas, é um trabalho coletivo, e N mãos, é que, às vezes, nós priorizamos muito o animal doméstico, e priorizamos, enquanto trabalhadores da equipe Amor, e priorizamos menos ou quase nada o tutor. Mas se assumirmos como um ponto de verdade que, uma vez que o animal não somatiza por não ser consciente, ele é resultado daquilo que o seu tutor somatiza, talvez tenhamos que equilibrar melhor esse objetivo, esse alvo, atuando não somente no animal, mas atuando também no humano que convive com aquele animal. Esse é um ponto muito importante. É outra reflexão que queríamos trazer para pensar. E devemos nos encorajar a pensar diferente. Essa é a provocação que estamos sempre fazendo aqui, através de vários de nós. Nós precisamos de ser um pouco mais, falei essa palavra hoje tantas vezes, protagonistas. Não podemos ser apenas seguidores. Nós precisamos também de nos desenvolver enquanto liderança de nossas próprias vidas. E enquanto nós, colocando recurso num trabalho como esse, e me refiro nós a todos, poderíamos estar fazendo outras coisas de nossas vidas. Estamos aqui, nós precisamos de otimizar o nosso resultado. E qual é o nosso resultado? É o bem que nós geramos no caminho do Evangelho. E muitas das vezes temos oportunidades diferentes e interessantes de fazer mais com menos. É importante pensar, debater. Sobre esses pontos, alguém queria colocar algum comentário, alguma dúvida?
Alguma discordância também? Eu acho importante isso aí, porque às vezes realmente a gente foca só no animal, né? No pet. E realmente a gente tem que olhar um pouco mais para o tutor. Me permita interrompê-lo. Imagine que você, enquanto alguém que mora temporariamente num planeta como esse, e materializado, precisa de moedas para sobreviver. E imagine que suas moedas estão escassas. Alguém pode pensar assim: como eu ajudo esse irmão? Eu dou mais moedas para o irmão. Então, se eu dou mais moedas, ele vai ter mais recurso, portanto, não passará dificuldade. Agora, imagina que a causa do problema não é a falta de moeda, e assim o uso sem critério da moeda que tem. Não adiantará continuar dando moeda, porque quanto mais moeda se dá, mais problema terá. É nesse sentido. Seria educar. E imaginem, poderíamos, no campo da ideia, da teoria, juntar todos os animais do mundo e aplicar passes, energia e medicamento. Isso resolveria o problema? Não. Isso agravaria o problema? Depende de como se vê. Porque no curto prazo seria lenitivo, no longo prazo seria um agravante. Quando você fala para a gente ir mais no tutor, então, por exemplo, até na hora do passe, eu direciono para o animal e para o tutor, seria nesse sentido? Ou seria uma maneira da gente conversar mais com o tutor? O que você sugere para o trabalho ser mais eficiente? O processo de energética já acontece. Mesmo que vocês entendam que estão direcionando apenas ao animal, nós que estamos presentes distribuímos bem a carga. Muitas das vezes o animal recebe muito pouco e se fôssemos tornar tangível, e o tutor recebe mais, mesmo que o médio esteja com a mão voltada para o animal. O ponto de provocação é mais no segundo sentido. E às vezes pode ser uma conversa que se dá aqui, às vezes pode ser através de sugestões para leitura, para reflexão, às vezes pode ser outra área do trabalho a se criar para a educação desses espíritos. Não há recomendação direta, até porque é bom que vocês possam desenvolver-se, como nós acabamos de falar, em relação ao protagonismo. Mas o fato é, muitas vezes pode ser mais eficiente. Não que o lenitivo não deva ser aplicado, não é isso. Devemos continuar, porque o nosso trabalho já ilumina muitas zonas sombrias, seja no contexto dos humanos ou dos animais. Mas é tornar, como eu também quis dizer, fazer mais com menos, ampliar o resultado. Porque quanto mais ampliamos o resultado, mais recursos sobra para ampliarmos a quantidade daqueles que estão precisando de ajuda. Muitas ações, elas são palavras. Quando estamos em momento de dor, de fragilidade, percebemos isso melhor. Muitas das vezes, em momentos em que achamos que a vida não tem cor, alguém chega e nos fala uma frase, e aquilo muda tudo. Se somos energia, naquele momento estamos vibrando diferente e podemos sair de um lugar ruim enquanto estávamos. Mas foi uma palavra. Às vezes um olhar, às vezes numa situação de confiança e de amizade, e como se diz, um puxão de orelha. Mas uma coisa que não podem, esse é outro ponto que também hoje, junto com outra palavra, estamos repetindo e ainda falaremos um pouco durante a noite, que é sobre a responsabilidade. Aquele que gasta as moedas e fica sem moeda, ele é o responsável. Se outro abastecer de mais moedas, sabendo que está cometendo um erro, se torna corresponsável. Mas no mundo em que o livre-arbítrio é lei, a responsabilidade não pode ser ignorado. E nós precisamos de falar mais sobre responsabilidade, até por ética. Se você passa a ter conhecimento
que você é responsável pela situação de querido irmão, você precisa de saber que é responsável. Se você não sabe, mas eu sei, eu posso te contar. E se você é responsável e está ciente, eu posso te encorajar no dia a dia a se reformar, para que você possa gerar benefícios para você e para Gigante. Sim. Entendi. Entendi. Eu também, né, Gigante? E porque Gigante pensa em eletromagnetismo e você é tutor de Gigante, né? E com muito pouco se faz muito. Com pouco se faz muito. É muito mais fácil acabar a fome eliminando o desperdício do alimento do que arrumando mais dinheiro para comprar mais comida. Mais algum comentário? Posso ir embora? Alguém quer falar mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida, assim, porque, claro que você deve saber disso, a gente falar, o tutor, é ouvido de uma forma. Você falar é ouvido de uma forma completamente diferente. Né? Então, a gente precisa de uma direção mesmo, para a gente saber o que a gente deve falar. Por exemplo, você falou, sugerir um livro. Se eu sugerir um livro, eu falo assim, algum de nós sugerir, ele vai ser visto de uma forma. Agora, se a espiritualidade sugerir, aí é outra. Excelente ponto. E, inclusive, eu também disse sobre tal, em outra situação, há pouco. O que é um médium, em sua opinião? Médium é um trabalhador que está aprendendo e está tentando seguir o caminho do bem. Como? O que, enquanto médium, ele viabiliza nesse busco pelo caminho do bem? Estudo, trabalho. Conectando dois mundos. Sim, sim. Entendi. Vocês são médiums e não podem subestimar a capacidade. Não podem. Como eu disse também há pouco em outro local, o potencial é infinito. Mas é necessário ter condição para usar e realizar esse potencial. É claro que sabemos que muito do que se fala, e às vezes não é bem ouvido. Mas ainda nessa situação, devemos encorajar vocês a fazerem. Para quem teve a experiência ou tendo maternidade, é como o filho, em que se deve repetir o mesmo questão milhões de vezes. E a mãe, você pensa, meu Deus, eu estou falando para a parede. Eu não sou boa pessoa porque eu repito umas coisas que sei que não vai dar em nada e isso me gasta esforço, mas ainda assim continua fazendo. Sabe o que é interessante? Se entrevistar, nem precisa entrevistar, então temos aqui espíritos com alguma unidade que conseguem lembrar do seu passado recente de encarnação e dizer assim, minha mãe me falava isso, se não fosse minha mãe me falar, eu não teria mudado. Toda vez que farei tal coisa, lembro de minha mãe falando isso. O que eu quero dizer? Não desista, mesmo que ache que a orelha está tampada, porque efeito tem. Mas o efeito no alma é demorado. O dor é exemplo disso, é prova disso. Por mais que o dor seja intensa, aguda, leva tempo para gerar efeito. E separando esse, ainda assim, é o médium. Você saberá como falar, o que falar, se não falar, se orientar com livro, se orientar com conselho ou qualquer outra coisa, através do seu mediunidade. Mas para você realizar, você precisa se abrir. E o quanto o médium se abre? O médium, no bom sentido, é como se fosse um caso de estudo de melindre. É muita dúvida, é muito medo, é muito vergonha. Mas pense bem,
Se vocês estão trabalhando para fazer o bem, o resto é secundário. Porque a maioria, infelizmente, ainda não trabalha para fazer o bem. Então, se a intenção é bom, se o propósito é bom, não fiquem pensando se é do espírito, se é do médium, se será interpretado como arrogante ou como qualquer outra coisa. Apenas faça. É isso, atitude. Atitude. Mas a atitude tem que ser desbloqueada a partir dessas reflexões. E o médium precisa de colocar-se na execução, porque é aí que ele aprende. É aí que ele pega de surpresa. O fator surpresa é muito bonito no desenvolvimento do médium, porque por mais que ele idealize, será realizado parte diferente. E ele precisa de viver esse susto, essa dificuldade. Para isso ele tem que estar aberto. Mas à medida que ele está vivendo isso, ele percebe que realmente a mediunidade é um fato. Ele percebe que realmente ele tem muita condição. E na hora que estiver perante o tutor e pensar assim, eu senti que eu deveria falar algo, mas não sei o que dizer, em milésimo de segundo a informação aparecerá e o médium abrirá o boca. Então, a resposta está na mediunidade. Lembre-se também do mãe que repete e que isso tem efeito no longo prazo. Hoje eu percebi isso com o estudo, que eu vim para falar uma coisa, fazer um pequeno estudo com o pessoal dos tutores, eu vim falar uma coisa e saiu tantas outras coisas, porque que não, quer dizer, que não era, eu não tinha programado antes, mas na conversa antes com alguns tutores, acabou fluindo um outro assunto, né? E aí a gente vê que se a gente permite, porque eu sempre falei que eu não sou médium, né? Aí a partir de algumas coisas assim, a intuição, você permite que desenvolva, que você fale aquilo que... Porque às vezes você trava. Eu pelo menos travava. Eu assim, não, gente, não é nada disso que eu tenho que falar, e aí você trava a coisa. Quando você permite, aí você vê que aí você fala, parece que é até direcionado, mas nem é. Mas parece que algumas pessoas, seu pensamento é direcionado para alguns tutores. Eu sei que todos precisam de ouvir, inclusive a gente mesmo. Mas alguns tutores falam assim, era isso mesmo que eu estava precisando de ouvir, era isso. E às vezes até a gente repete, até fala assim, o Ezequiel falou. O que a Gemília fala, quando você coloca o nome de um mentor, as pessoas ouvem mais. Elas falam assim, não, o Ezequiel falou, então peraí. O Joseph falou, então peraí. Então aí eu acho que eles ficam até mais atentos. Mas eu nem sei por que eu falei. O abrir a porta, ele é fundamental. E sabe por que se não abrir é impossível? Porque a mediunidade é frequência. Se você não se coloca à disposição dessa forma, semelhante ao que relatou, é impossível você captar. O destensionar, quando o Ezequiel fala sobre solte os ombros, relaxe, é porque isso viabiliza um vibrar com frequência semelhante ao que estamos nesse caso. E o que se pensa também faz isso. Se o médium, quem frequenta reunião de desenvolvimento, saberá, o dia que o médium se porta fechado, muitas das vezes emburrado, por motivos diversos, não funciona. Funciona no do lado. Naquele não, porque nesse dia não é você. Até isso tem valor na experiência do médium. Ele precisa de passar por essas insatisfações para chegar à provocação do resultado. Se abrir é fundamental. Agora, no outro ponto, sabemos que a quem é atribuído uma ideia tem certo peso, porque o ser humano ainda se importa, às vezes, mais com quem do que o que. Ainda assim, existe uma verdade importante que é,
Se fizer sentido, não importa de quem vem. E totalmente, seja qual for o estágio evolutivo, cognitivo do ser, totalmente pensa igual. Uma ideia que faz sentido, qualquer um que a perceber, concordará, mesmo que não demonstre. Então, o estímulo adequado mexe, mesmo que ele não tenha a assinatura de uma pessoa ou outra. E razão disso, exemplo disso, num caso como essa, muitas das comunicações não têm nome. Vocês devem ter, alguns de vocês devem pensar, eu não sei quem é o meu mentor, eu não tenho nome do meu mentor, quem é o mentor do amigo, a mensagem foi bonita. E quando a mensagem faz sentido, independe de quem. É até um exercício para que fazemos para dissociar o autor do mensagem. Porque o importa é o conteúdo e não aquele que emana. Mas se fizer sentido, é capturado. Mas sentido, esse é o último ponto importantíssimo, é carregado de amor. Palavra morta, sem amor, ela não impregna, ela não impressiona. Ela precisa de ter energia junto com ela. E essa energia é uma boa intenção que se coloca naquilo que se fala. É um bom médico que se abre e que coloca boa energia naquilo que se fala, conseguirá receber os melhores estímulos e ser muito eficaz. Mas não intimide, como citou, não intimide. Que mal tem? Alguém aqui acha que não errará em nada nessa encarnação? Se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui. E pelo fato de eu ser imperfeito, sabido que erro. A questão é como eu reajo ao erro, como eu estudo o meu erro, como eu resolvo, em que velocidade eu priorizo e como eu cresço com isso. Somente Deus, ou talvez os espíritos no patamar do Cristo, não erram. Todos os outros erram, porque não são perfeitos. Devemos saber crescer com os nossos erros. Mas é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Teremos outros tantos pela frente. E saibam que há sempre formas diferentes de fazer as mesmas coisas. Saibam que constância é fundamental, a repetição é o que gera o resultado, mas devemos ser protagonistas e líderes de nossa jornada. Afinal de contas, estamos aqui para viver em favor do Cristo, servindo os nossos irmãos. Então, temos o propósito e a intenção correta. Vamos fazer mais. Tamo junto. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado.